Meu irmão, minha irmã, aqui presentes no Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, todos os que nos ouvem, nos assistem pelos meios de comunicação. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Será que o seu nome e o meu estão escritos lá? Sim ou não? Para saber, nós temos que ir para lá ver, né? E para ir lá ver, e para chegar lá, o grande convite de Jesus é sermos como o bom Jesus. Por que Jesus é bom? Porque Ele é bom. E nós somos bons? Creio que sim. Quantos desafios, quanta ternura, quanto carinho a palavra de Deus nos mostram, nos apresentam através das leituras de hoje. 500 anos, mais ou menos, antes de Jesus pisar este chão querido, que é este planeta Terra, né? Lá na Judéia, Isaías fala de toda a bondade, todo o amor, todo o apreço, todo o carinho, toda a ternura que ele tem pelo ser humano. E disse ao profeta Isaías que eis que envio um profeta. Olha que bonito. Eis que envio um profeta para proclamar o amor de mãe que Deus tem pelo seu povo. Como mãe que consola o filho, virei em pessoa para vos consolar. Olha o Consolador, né? Esse Deus que nos consola, este Deus que nos acaricia, este Deus que nos abraça, esse Deus, conforme a primeira leitura, que nos coloca em seus joelhos e nos amamenta. Olha o amor de mãe, que bonito, né? Um Deus amamentando-nos. Não quer que sejamos fracos, não quer que nós tenhamos fome, mas Ele quer que nós, na pujança da sua graça, dando-nos a vida, criando-nos para este planeta azul, Ele quer que nós sejamos, de fato, o mais autênticos possíveis, tanto no comportamento quanto no porte físico. E depois de feitos assim, bem amamentados, bem alimentados, né, bem saciados, é isso que Ele nos envia em missão. Para, no tempo desse profeta, que é Jesus, que Ele enviou, esse Deus conosco, Emmanuel, havia necessidade apenas de 72 discípulos, porque eram 72 povos, é um número simbólico. Tá certo? Hoje somos um pouco mais de 72 povos, né? São 8 bilhões de pessoas já. E será que todos já ouviram falar de Jesus? Esse foi o envio, com o objetivo, com a missão de anunciar Jesus e dar testemunho dele. Muitos e muitos ainda não ouviram falar de Jesus, mas creio que um dia todos haveremos de ouvir falar de Jesus, escutar o próprio Jesus. Então, 72 não são suficientes. Rezem, disse Jesus, para que haja mais operários, a fim de que este anúncio de Jesus e do seu reino chegue até os confins de todas as nações. Ora, quem são os 72 de hoje? Somos todos nós batizados. Todos nós devemos sentir que somos enviados nas escolas, nas indústrias, nos bares, na rua, na família, na comunidade, a anunciar Jesus e dar testemunho dele.
E qual é a vestimenta, qual é a roupa que o missionário, o enviado, deve trajar? Olha aqui, até eu escrevi, bonito. Primeira coisa, que sejamos pessoas de oração. Quem nos vê, quem nos olha, quem nos enxerga, tem a marca de uma vida orante, de uma vida de oração, de uma vida de joelhos. Coisa bonita, rezem. Então, o missionário, o anunciador de Jesus, para que o seu anúncio seja verdadeiro, que faça até cair Satanás do céu, que expulse demônios, que cure doentes, que façam maravilhas muito maiores do que as que eu faço, disse Jesus. Temos que ser pessoas de oração. Nós não convencemos ninguém sem a oração. Até os demônios serão convencidos de saírem da pessoa, deste mundo, do nosso lado, da nossa cidade, se somos pessoas de oração. É Jesus quem diz. Para fazer a colheita e para semear as sementes da paz, ir anunciando a paz por toda parte. Primeira característica, ser pessoa de oração. A segunda, muito bonita, sermos pessoas simples. A simplicidade, o orgulho, a soberba, a prepotência, não são valores que Deus aceite no anúncio do seu Filho querido e bem-amado. Vimos o quanto Deus tem carinho por nós e quanto precisamos nós termos carinho por Jesus para anunciá-lo e para também atraí-lo, aproximá-lo de nós, para que os outros vejam que Ele está em mim, em cada um de nós. Sermos simples. Então, todo aquele ódio, aquela inimizade, aquela conversa afiada, não cabe àquele que tem por missão. E somos todos, batizados, anunciando Jesus. Anunciando Jesus, fazemos o quê? Semeamos paz, amor, cordialidade, seremos solidários. Mas se não houver simplicidade, claro, a gente quer atrair as atenções para nós mesmos e não fazer com que as atenções se voltem ao bom Jesus. Simplicidade. Pessoas desprendidas. Uma sandália, uma túnica, sem bolsa, sem sacola. Não, eu levo eu sou formado em 3 faculdades. Filosofia, teologia e ciências contábeis. Eu levo todos os meus, diplomas aqui, eu vou anunciar Jesus. Ih, credo. Deus não quer isso de nós. Não precisa. Quem vive Jesus já é um testemunho. Já está evangelizando. Então, esse cuidado Deus quer conosco. Se nós usarmos do que temos e somos, nós anunciamos nós mesmos, não anunciamos Jesus. Aí, simplicidade. E ser tão simples que devemos comer polenta se der polenta. Se for mandioca, que vá o aipim goela abaixo. O que eles usarem para comer, comam. Simplicidade. Ai, Jesus não exige tanta coisa para nós sermos bons anunciadores. Então, uma terceira parte, Pobres, desprendidos, confiantes no Pai. Ele manda até pisar em cobras, escorpiões. Ei, eu estou meio a risco dessas coisas, Quem tem medo de bichinho, calcule, pode ter medo até da pessoa humana. Aliás, a era das cavernas está voltando, Nós construímos a nossa caverna, fechamos tudo em volta, e alarmes para tudo que é canto. Aqui mesmo na casa paroquial tem cerca elétrica. Que coisa!
Antigamente era para se defender dos animais selvagens. Hoje, para a gente se proteger dos animais humanos. Mas Jesus deve estar jogando truco com o Espírito Santo e Deus Pai lá, meio assim, cabisbaixo, dizendo: que raça que eu criei! Que coisa mais horrorosa, né? Diz o gaúcho. Por que assim? Esse mundo está tão violento, né? Tão azucrinado, como eu aprendi a dizer aqui em Siqueira Campos. Por quê? Porque não somos pobres, não somos simples, não somos desprendidos. O outro já não é valioso para mim. O que é valioso para mim é o que ele carrega no bolso. Esses dias mesmo, fiquei 3 meses sem poder dirigir, me assaltaram no ônibus em Curitiba, me levaram tudo. Graças a Deus que não me levaram. Né? Sobrei, assim, o missionário foi protegido, né? O anunciador de Jesus. Então, confiança no Pai. A gente, aliás, está sendo treinado para desconfiar de tudo. Estou certo ou estou errado? Certo? Nós estamos sendo treinados para desconfiar do pai, da mãe. É que nem aquele turco, né? Que manda o filho para o lado do turco, que você pega o filho. E o filhinho vai bufeteiro no colo do pai. Dali a pouco, no terceiro pulo, o pai tira o corpo fora e se espatifa no chão e diz: olha, filho, aprenda a desconfiar até do teu pai. É assim que nós estamos sendo educados. Desconfiança. E quem desconfia do irmão, desconfia de Deus. E quando desconfiamos de Deus, está feita a cá. Quase que eu falo. Está louco. Né? Está feita a cá, mas eu parei. Né? Vocês sabem disso. Então, confiança no Pai. Se anunciar a paz. Entrando nas cidades, anunciem a paz. Jesus, né? Sempre pegava a posição no meio da comunidade. E aí ele anunciava a paz. 2 a 2. Não fazer isso sozinho. Vai em nome da igreja, vai em nome da comunidade. Aliás, não se anuncia Jesus pessoalmente. Se anuncia sempre em união com todos. Em união com a tua igreja, com a tua diocese, com a tua paróquia, com o teu grupo, com a tua família, com a tua escola. Anunciar. 2 a 2 significa ter um comprometimento comum. Que bonito. E para terminar, nas dificuldades, o que nós devemos fazer? Vamos relembrar aquele provérbio? Sacudir o pó e dar a volta por cima. Não nos colocarmos numa situação de derrotados. Quem tem Jesus, quem anuncia Jesus, quem vive Jesus, não conhece derrotas. Até o próprio Cristo, nas suas dificuldades, era um novo vigor que renascia nele. Vamos em frente, vamos para Jerusalém, vamos para a cruz. E a cruz, o sofrimento, viu, Pietá? O sofrimento não é castigo, é ressurreição, é vida nova, é vida plena. Sofrimento tem que ter esse contexto, esse sentido. Sofrimento não é castigo. Quando a gente pensa na cruz de Cristo, olha a consequência, a ressurreição, venceu a morte, venceu o demônio. Eis que o antigo inimigo já foi destruído pelo sofrimento, pela dor. Mas o que ele tinha? O Pai no coração. O foco era o Pai. O amor era do Pai. A vida dele era do Pai. Então a gente levanta a cabeça, não só para os membros do Pietá, mas para todos nós, como diz o gaúcho, não ande de cabeça baixa porque atrofia o cangote. Já pensou atrofiar o cangote porque de tanto andar de cabeça baixa? Vamos levantar, somos anunciadores, somos discípulos do Mestre. Que coisa bonita. E do bom Jesus. Ai, bom Jesus, olha para você aqui, olha para esse povo, para mim em primeiro lugar, para que nós não desanimemos. Diante das dificuldades, sacudam
ao pó das sandálias, disse Jesus. Dá a volta por cima. Vamos, que a vida é bela. A vida merece ser vivida plenamente, porque Jesus trouxe a vida plena. E vida em abundância. Então esse negócio de desanimar no primeiro cheiro de alho, desculpe a expressão, desanimar porque o cheiro do alho deixa fedor, catinga em nós. O que é isso? Quanto bem que ele faz, né? Então o sofrimento, irmãos e irmãs, as dificuldades, sacudir o pó. E não ter preocupação, nem com a quantidade, mas com a qualidade. Vejam bem, aquele que não aceita a paz que você está anunciando, que está oferecendo, torna-se responsável pela sua recusa. Jesus não vai cobrar de você ou de mim se a pessoa não aceitou a paz. Ele não vai pedir isso para mim. Ele não vai pedir. Não. Ele vai pedir conta daquele que recebeu o anúncio da paz, que recebeu o anúncio de Jesus. Ele recusou. A estes ele vai pedir conta. Então não se preocupe. Anuncie, semeie, a fim de que nós possamos merecer todo o carinho que a primeira leitura nos deu hoje como mensagem. E concluir, Paulo aos Gálatas, eu só me glorio de uma coisa, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelos 6.892, parece que não errei da conta, que já foram assistidos. Não, mas a paz, o amor, a solidariedade, o aconchego, a vida que está sendo implantada e reimplantada nos corações daqueles que sofrem temporariamente, porque há pouco mais de um ano, em 30 dias, numa depressão terrível, eu perdi 14 quilos. 14 quilos com 30 dias de cama. Quase morri. Mas a vida se renova, é ressurreição a partir do momento que a gente diz: eu aceito esse sofrimento como um reforço que Deus está me dando para alcançar aquilo que há de bem maior. Berto! Bom, eu me consolo porque o Frei Gonzaga, que abriu mão dessa missa para eu vir aqui conversar um pouco, ele reza a missa até umas 11 e pouco, né? 11h30. Então eu tenho que ganhar dele, nem que acabe meio-dia. Vem cá, Berto. Eu quero ganhar dele, né? Eu vou perder para o Frei Gonzaga? Nunca. Fala, Berto. Prazer conhecê-lo. Obrigado, Frei Ivo. Também agradeço em conhecê-lo pelo acolhimento dos nossos frades durante todos esses 5 anos da nossa casa de acolhimento, nosso núcleo Pietá, que nesses 5 anos já houve aproximadamente, entre trabalhos de acolhimento pessoais, coletivos e todos os atendimentos que são feitos praticamente de segunda a domingo, já temos quase 15.000 acolhimentos que foram feitos por essa equipe que, com toda a disponibilidade de doação da vida, para que pudesse levar essa graça, essa alegria, essa boa notícia, que é levar o verdadeiro sentido da vida para esses nossos irmãos e irmãs que perderam o sentido da vida. Como o Frei acabou de dizer, em 30 dias, perder-se 14 quilos é algo muito doloroso, que afeta o ser humano indistintamente do seu nível cultural, do seu nível social, do seu nível econômico e mesmo do seu nível de estado religioso. Frei, nessas quinzenas nós estamos com um bispo franciscano na nossa casa de acolhida, que hoje ele voltará para o Maranhão, que também veio buscar ajuda, veio para buscar uma elevada estima
para conduzir a sua diocese. Graças a Deus, Papa Francisco tem ordenado os bispos novos para os grandes desafios que a igreja, o mundo, a família e a sociedade têm enfrentado. E quanto vigor, quantas boas notícias a igreja então, nos dias de hoje, ela pode tanto dar como receber e enviar. E dentro dessa maior graça, nós sabemos que a família é o centro da cura, mas também pode ser o centro do adoecimento. Então nós agradecemos a Deus pela docilidade dos frades franciscanos, aqui no nome do Senhor, Frei Ivo, pároco Frei Carlos, essa docilidade. E a graça de Deus, de nós podermos ter essa boa notícia de voltar a dar o sentido para tantas pessoas que perderam o sentido da vida. Estatisticamente, eu sei que as pessoas gostam de números. Estatisticamente, há mais de 5 anos atrás, porque a Organização Mundial da Saúde não se propõe a dar números atuais, não tem coragem de dar números atuais, mas hoje nós temos a cada 30 segundos um suicídio e a cada 3 segundos um pensamento suicida. Então, o quanto que o valor de devolver o sentido da vida, que é a boa nova, que é a boa notícia, que é Jesus Cristo, e saber que a cruz de Cristo, que o sofrimento, ele não é a derrota. Para o cristão, o sofrimento é a vitória da luta do bem sobre qualquer mal, onde o próprio Senhor diz hoje: pisarão sobre serpentes e escorpiões, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está no céu. E é por causa dessa alegria que se formam verdadeiros discípulos e missionários de Jesus Cristo, para ir ao encontro dessas grandes necessidades que nós encontramos e que são grandes desafios, que não é uma situação geográfica, não é uma situação de um estado, não é uma situação de um país, mas infelizmente é uma situação universal que nós encontramos. E infelizmente, nesse dizer infelizmente, não onde há uma boa notícia deveria ter, mas infelizmente hoje nós temos um acometimento de um ensino dos nossos adolescentes que perderam o sentido da vida. Quando eu me penso nos meus 12, 13, 14 anos, que ainda o estímulo era brincar, era jogar bola, era ter sonhos, era ter sentido, as estatísticas nos trazem hoje para os adolescentes mais de 200% de aumento da perda do sentido. E eu aproveitaria esse momento, Frei Ivo, a dizer a nós, famílias cristãs católicas, que não terciarizamos mais os nossos filhos, que não demos nada em troca dos nossos filhos, mas que nós pais, nós mães, sejamos aquilo que os nossos filhos precisam, porque os nossos filhos, eles estão infelizmente ganhando muitas coisas, sendo substituídos por muitas coisas, por muitos divertimentos, crianças muito pequenas já sendo envolvidas com um aceleramento mental por causa desses vídeos, desses games, desse infortúnio que invade a família, aonde infelizmente tem tirado o pátrio poder dessa presença insubstituível do pai, essa presença insubstituível da mãe. E por ele ter sido substituído tanto, ter ganhado tanto presente, o nosso cérebro produz uma química que chama beta-endorfina. A beta-endorfina é uma química que dá prazer. E o jovem já com 12, 13 anos já tem muito prazer, já recebeu muita coisa, já recebeu tudo. E quando ele chega então na fase que ele vai entrar para a adolescência,
ele já não tem mais a alegria, já não tem mais o sentido. Então nós precisamos, duas coisas: dar um passo para trás como família, e segundo, assumir o nosso lugar na família, e em terceiro, nossos jovens encontrarão o verdadeiro sentido da vida, porque esse vazio existencial ainda chama a falta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agradeço o Frei Ivo, na pessoa do Frei Carlos, nosso pároco, essa docilidade, essa graça, nossa diocese de Assis, nosso padroeiro São Francisco de Assis, nossa paróquia 60 anos, frades capuchinhos, que tem sido uma graça, uma ajuda muito grande, um incentivo, um estímulo para nós e para a nossa diocese, e pela docilidade dessa comunidade em ter acolhido esses 5 anos desse sopro do Espírito Santo, que veio dar a vida e devolver a vida em abundância, que o Evangelho nos promete e que Jesus Cristo quer que a tenhamos na terra. No céu nós teremos uma outra forma de vida gloriosa e eterna. Eu agradeço em nome de nosso núcleo, aqui de Siqueira Campos, em nome de todas as frentes de missão, e principalmente a beleza da docilidade pós-Concílio Vaticano II, essa beleza da abertura dos frades, de entender o mover do Espírito Santo, se abrir e deixar a liberdade do Espírito agir, para que esse vento continue soprando na igreja, do jeito e da forma que ele necessita. Obrigado por comunidade siqueirense, aos romeiros que aqui estão. Por favor, levem essa boa notícia. Digam que todas as segundas-feiras há uma luz de esperança aqui no nosso seminário, atrás do santuário, para que as pessoas possam um dia mais encontrar o sentido, o acolhimento, porque o sentido do acolhimento é o amor. E o que os nossos missionários da Virgem da Pietà têm para oferecer é o acolhimento, é o abraço, é o amor, para que sintam, como disse na conferência internacional no ano de 2003, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, que encontremos uma comunidade de fé, de vida e de esperança, porque Jesus Cristo mesmo, Ele veio chamar os doentes, e os doentes são aqueles que estão no centro do coração misericordioso de Jesus. Assim disse o Santo Padre, o Papa João Paulo II, na conferência internacional no Vaticano sobre a depressão. Então eu agradeço a todos e que levem essa boa notícia. E Frei, muito obrigado pela docilidade, e no momento tão importante da homilia, deixar que o Espírito Santo pudesse trazer a notícia da boa nova para essa transição dos dias de hoje. Deus o abençoe, muito obrigado. É uma pena que você tem pressa e eu não tenho. Mas se forem lançadas durante 5 anos de sementes, nós temos que colher algum fruto. Senão, o que adianta só lançar semente? Então que vem um casal de Ventania para dar um testemunho do trabalho deles aí. Como diz o outro, se possível até curto, né? Porque antigamente, do nascer ao pôr do sol, ficavam prostrados ouvindo a palavra de Deus e não se cansavam. Será que nós sentadinhos vamos cansar? É o diácono. Toma o microfone. Então, nós viemos também, para testemunhar, as graças que Deus tem realizado, na nossa vida, de modo especial aí em uma situação aqui, pelo grupo de acolhimento que nos acolheu alguns meses atrás, Nós somos casados já indo para 24 anos, temos 2 filhos, uma moça de 22 para 23 e um menino com 6 anos. Então, nós
nos últimos anos a gente tem passado um pouco uma certa dificuldade com a nossa filha, né? Em função de, né, certas escolhas que ela tem feito, né? E o que levou ao perder este sentido, né? O sentido da vida, né? A expectativa, né? De aproveitar a vida, né? E de colocar a vida em serviço, né? Também já sou diácono ordenado há 6 anos, né? Na minha comunidade, onde a gente serve, né? E todas essas realidades, né? Que a gente tem enfrentado, né? Em função dessas situações. A gente percebe assim a ação, né, do inimigo para tentar fazer com que a gente desanime no caminho, né? Mas como o senhor falava, né, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Então, no dia de hoje nós viemos aqui para testemunhar a graça que nós recebemos, né, com ela, né? Dentro dessas realidades, né? Ela chegou a sair de casa, né, uma série de coisas assim que, né, a gente já estava assim com o coração apertado. O que fazer? O que fazer para reverter essa realidade? De repente, né, a gente pede e busca, e vem essa luz. Ó, existe uma comunidade aí e tal, né, que faz um trabalho nesse sentido, que pode auxiliá-los aí nesse sentido, né? E a gente procurou, né, e veio, né, de repente foi muito bem acolhido, né, nos deram uma assistência muito grande, né, assim, né, e que hoje, pelo que a gente já tem vivido com ela, né, a melhora que ela já apresentou aí em uns 4 meses, né, de 4 meses de acompanhamento, então para nós já é motivo de graça muito grande, é motivo de louvar e bendizer a Deus a todo momento. Bom dia a todos, eu sou a Michele, né, e é uma alegria muito grande para mim estar nessa manhã aqui junto de vocês e poder testemunhar dessa graça de Deus na nossa vida, porque Deus, ele é muito perfeito e santo em tudo que ele faz. E assim como o meu esposo partilhava, não foi pequena, gente, a dificuldade que a gente passou com a nossa filha. Não foi pouco. Desde muito pequena, assim, nas terapias a gente acabou descobrindo o porquê disso, mas desde muito pequena ela apresentou uma resistência muito grande às coisas de Deus. Desde muito pequena mesmo. Ela sempre, eu posso usar até a palavra assim, ela tinha aversão às coisas de Deus, a oração, a gente, né, de toda maneira a gente tentou encaminhar ela, a gente levava para a igreja, muitas vezes, mesmo que forçado, enquanto a gente pôde, a gente levou, a gente tentou buscar encaminhar ela, mas como meu esposo já partilhou, as escolhas dela sempre foram assim, de maneira errada, e a gente foi, né, se frustrando e ficando muito triste com tudo isso, né, porque a gente sabe que a gente sem Deus, a gente não é nada. Quem que pode ser feliz sem a graça de Deus? Então você vê um filho crescendo na distância de Deus, é a coisa mais dolorida que pode haver para um pai e para uma mãe. Como que eu podia esperar uma felicidade, um êxito na vida da minha filha, sabendo que ela virava as costas para Deus? Uma das situações que eu nunca esqueço, uma vizinha minha viajou para Aparecida do Norte e trouxe para cada um de nós de casa uma lembrancinha. E eu lembro muito bem que entregou para ela um pacotinho assim. Quando ela virou as costas, que foi embora, ela abriu o pacote e viu que era um tercinho. Ela falou assim: ah, pensei que era um presente, mas isso aqui eu não quero. E assim ela fazia, sabe? Com as coisas de Deus, ela sempre esnobava, ela virava realmente as costas para as coisas de Deus. Foi muito difícil para nós. Tá, foi crescendo, e a situação foi ficando cada vez mais difícil. Muito cedo ela começou a mentir. Olha, ela mentia o tempo inteiro. Ela judiou assim de nós de uma certa maneira, com mentira, todo dia tinha confusão, porque ela estava aprontando de um certo jeito, de outro. Tá, foi. Quando chegou na faculdade, ela entrou para a faculdade, daí a coisa começou a complicar realmente. Ela se jogou no mundo de forma terrível. Ela se envolveu com tudo que vocês possam imaginar. Ela se envolveu com droga. O dia que ela chegou e pediu para mim ajuda,
foi assim. A gente já não sabia mais o que fazer. Quando chegou a quaresma deste ano, eu falei com o Senhor: Senhor, eu não aguento mais de ver a situação da minha filha. Ela está indo para o buraco cada vez mais e eu já não sei mais o que fazer. A gente sempre está rezando, a gente está sempre pedindo, mas parece que quanto mais a gente rezava, a situação mais difícil ficava. E sempre Deus colocava no meu coração assim, para a gente fazer um cerco de Jericó em casa. E eu fiz. Eu e o meu esposo, a gente se uniu, a gente jejuava todo dia, fazia a oração do rosário, fazia a oração do cerco de Jericó, e a gente rezou esses 9 dias em casa. No último dia, ele ia levar a comunhão para os enfermos. Eu falei para ele assim: antes de você ir levar para os enfermos a comunhão, traga o Santíssimo aqui em casa e nós vamos dar as voltas, em volta de casa. Tá. Fizemos essa oração. Ao final deste cerco que a gente fez em casa, eu tive a resposta do Senhor, porque até então a gente não conseguia chegar nela. Ela se isolava, ela não queria conversar. Eu achei ela enforcada uma vez. Achei que por pouquinhos minutos que eu não acho ela, que ela estava morta. Ela já estava preta, totalmente preta. Foi aquele sufoco para mim conseguir tirar aquilo do pescoço dela, e ela, por muito pouco que eu não achei ela morta. Tá. Nisso eu pedi a Deus que Ele me desse um socorro. Através daquele cerco de Jericó, Ele me desse uma resposta. Passado 2 dias que tinha terminado esse nosso cerco que a gente fez em casa, ela me chamou chorando e pediu ajuda. Falou assim: ó, mãe, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Eu estou numa situação, eu estou no fundo do poço. Eu não tenho sentido mais para mim viver, eu não tenho motivo nenhum mais para mim viver. Eu preciso de ajuda e eu preciso de ajuda rápido. Bom, para mim, mãe, o meu primeiro sinal de Deus foi esse: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Então, se ela quer, agora a coisa vai começar a mudar. Tá. Então, ela falou assim para mim: por favor, me interne eu numa clínica psiquiátrica. Eu falei assim: olha, eu sou sincera com você, a gente até podia fazer isso, mas eu acho o seguinte, que a gente ia gastar tudo que a gente tem, e isso não vai resolver, porque eu vejo assim plenamente da situação que você tem vivido, que só o médico, só o remédio não vai te resolver teu problema, porque teu problema está relacionado a tudo aquilo que você tem vivido. Você está sofrendo na alma, no espírito, você precisa de uma cura completa. Tá. E ela pediu esse socorro: eu preciso de ajuda. E ele chegando em casa, eu falei com ele e ela também falou. Tá, nós começamos a pedir a Deus: mostra para nós, Senhor, porque aonde levar, o que fazer, a gente fica sem, né? Me pediu ajuda, me pediu socorro, o que eu faço? Tá, meu esposo falou assim: vou ligar para o padre Mário, que é o que formou os diáconos. Ele falou: ó, padre, estou com uma situação assim, minha filha está vivendo isso, o que eu faço para socorrer ela, aonde que eu levo? Tá, o padre falou para ele: não, assim, rapidamente eu não consigo te dizer, é dependência química? Daí o Eduardo falou: não, olha, ela já passou pelas drogas, mas não está vivendo nas drogas, ela já não é o álcool. Então ele falou assim: ó, então, se não é uma situação assim, vamos rezar, reze aí que eu rezo aqui e Deus vai nos dar a resposta. E assim foi, nós rezando lá em casa e o padre rezando lá. Dali 2 dias, ele ligou para você, né? Ele ligou e falou para o Eduardo assim: olha, existe uma comunidade chamada Pietá, que o Dom Mário Spack, passou por ela. Dom Mário foi sacerdote na nossa diocese há muito tempo, daí se tornou bispo, e agora é bispo em Paranavaí. Isso. E Dom Mário passou por esta casa, teve uma experiência maravilhosa com essa comunidade, e ele indicou. E então ele falou assim: ó, e o Dom Mário é uma pessoa muito cautelosa, ele jamais indicaria alguma coisa que não fosse pro bem, uma coisa muito boa. Tá, imediatamente o Eduardo conseguiu o contato aqui, né? Falou assim: ó, o Dom Mário passou pela casa em Cândido Mota. Tá, mas existe um núcleo que seria o mais perto de nós aqui, Siqueira Campos. Tá, o Eduardo entrou em contato com a Marisa e agendou para que ela pudesse, né, organizar para atender ela. Isso era numa quinta-feira.
Ela conseguiu o horário, se eu não me engano, para terça-feira. Só que a coisa foi ficando difícil, ela só tentando suicídio, se cortou tudo. Lembro muito bem que era 22 de março, dia do aniversário da minha mãe. Meu pequenininho vinha perto de mim e dizia: mãe, e cadê o bolo da avó? E cadê os balões? E cadê não sei o quê? E cadê não sei o quê? E ela só tentando tirar a vida. Eu não sabia no que eu pensava. Quando foi de tarde, isso era na sexta-feira, eu fui na Via Sacra e pedi: Senhor, tem de misericórdia, me ajuda. Me dá um socorro que eu não quero perder a minha filha. Tenha misericórdia de mim, me ajuda. Voltei em casa, o Eduardo tentou de novo contato com a Marisa. E ela falou assim: não, se a situação é assim, nós vamos conseguir o quanto mais rápido nós puder. Ela conseguiu, isso era na sexta, ela conseguiu para o domingo, que foi o primeiro acolhimento que ela fez. E dali, gente do céu, só para simplificar, Deus foi agindo de tal maneira, né? Não só na vida da Gabriele, mas na nossa vida de família, né? Derrubando muitas barreiras, porque com tudo isso que aconteceu, ela nos machucou tanto. Ela nos machucou tanto, como ele já partilhou aqui, ela chegou a sair de casa para morar com uma amiga. Ela ficou 2 meses e poucos fora de casa. Ela disse que nós não éramos mais família dela. Ela fez e aconteceu. Esse dia que ela pediu socorro, ela disse para mim assim: mãe, eu fiz de tudo na vida. Tudo que você possa imaginar, eu fiz. Veja como é duro para o meu coração de mãe escutar isso. Eu fiz de tudo, que tem horas que eu tenho nojo de mim. Mas eu quero ajuda. E a ajuda veio, a ajuda chegou. Primeira resposta foi ela pedir ajuda, ela quis ajuda. Segunda resposta foi a comunidade Pietá, que é, como disse o Beto aqui, um sopro do Espírito Santo. E eu bendigo e louvo a Deus por cada membro da Pietá, por cada um que se dispõe a estar ali doando a sua vida, porque eu sei que eles são pessoas que vivem desafios todos os dias, lutas, porque eu sei que todo mundo que quer realmente servir a Deus, vive lutas, enfrenta batalhas, mas eles estão ali, guerreiros, e estão dando vida, porque se não fosse a comunidade Pietá como um grande instrumento nas mãos de Deus, talvez a minha filha não estivesse mais aqui. Ela ficou muito tempo sem ir para a igreja, depois da Pietá ela já voltou, ela já confessou, ela já comungou. Tem as suas dificuldades, eu não posso negar. Mas por quê? Porque a conversão ela é diária. Só que nós estamos aqui, gente, eu e o meu esposo, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, porque eu sei que Deus não faz nada pela metade. Ele já fez. Quando Ele colocou a comunidade Pietá na nossa vida, Ele já fez. O milagre já aconteceu. Agora só tudo depende dela. E nós continuamos rezando. E eu sei que Deus vai dar muitas vitórias para a comunidade Pietá e para muitas pessoas que passarem pelas mãos desses instrumentos de Deus. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pelo sim de vocês, por cada lágrima, por cada joelho dobrado no chão, porque vocês devolveram a vida para nossa filha e vocês têm devolvido a vida para muita gente, usados nas mãos de Deus. Louvado seja Deus por vocês. Louvado seja Deus. Olha, gente, se não fosse a comunidade Pietá, não sei o que seria da nossa vida. Louvado seja Deus por vocês. Que Deus continue abençoando e suscitando Pietás no mundo inteiro. Muito obrigado. Dizem, eu não gosto muito dessa frase, que santo de casa não faz milagre. Mas eu pediria para a Geni e para Marisa a licença de convidar uma pessoa de Siqueira Campos para dar testemunho, mas eu quero só fazer uma pergunta para ela. Tem uma que está marcada para dar testemunho hoje, não tem? Uma pessoa daqui de Siqueira? Ela não está aí? A pergunta é você? Dá um chego aqui, porque nós olhando para você já é um baita de um testemunho, né? Isso. Como ela é de Siqueira Campos, e nós já estamos com 11 horas e 10 minutos? 20, vem cá. Você aceitaria dar o seu testemunho nos 5 anos e 7 dias de fundação da Pietá, no próximo domingo com o Frei Carlos Gonzaga? Sim. Aceita?
Uma salva de palmas, senão a nossa missa vai ficar muito comprida, né? Obrigado. Tá. Ela quer dar um testemunho também. E olha, o testemunho vale mais que talvez qualquer uma outra ação nossa no dia de hoje. Mas fica para domingo que vem, então, nos 5 anos e 7 dias de fundação. Concorda, Marisa e Geni? Tá bom? Posso fazer? Aí nós vamos renovar nossa fé só dizendo assim: meu Deus e meu Senhor, aumentai a minha fé. Todo. Meu Deus e meu Senhor, aumentai a minha fé. A nossa prece agora, dispensando todas.